Economia do Senar MS, Jean Américo. Bom dia, Jean. Muito bom dia, Lídia. Satisfação poder estar aqui junto ao público da CBN. É um tema muito importante para nós, para o setor. E, dentro do possível, a gente vai tentando esclarecer e fazendo as articulações. Bom, Rodrigo, a gente sabe aí que o agronegócio, ele tem uma parcela significativa dentro do nosso PIB, né? Alguns trilhões aí de reais do nosso PIB. 25%, é isso? Do PIB nacional vem do agro. Isso. Então, a gente sabe que é um setor que tem que ser tratado com muito carinho aí nessa reforma, né? Eu queria que você desse a sua primeira impressão aí de como está, para onde estamos caminhando com a regulamentação da reforma para o setor do agro. Lígia, de fato, é um setor de extrema importância, né, dentro do contexto nacional e principalmente do Estado, aqui do nosso Estado, Mato Grosso do Sul. A reforma, aquilo que a gente já vem falando desde o início, ela em alguns setores ela vai trazer uma maior complexidade ou gerar um prejuízo ou um ganho, conforme o setor. No agro, nós temos aí grandes pontos positivos, alguns desafios, é verdade, mas muitos pontos positivos que vêm, inclusive, para resolver questões, anseios históricos dos produtores. Todavia, traz, sim, uma maior complexidade, né, que eles terão que enfrentar, mas traz também situações e soluções em que o produtor poderá optar, inclusive, de estar nesse novo sistema da forma com que está sendo desenhado. Então, sim, de forma entre os prós e os contras, a gente enxerga que será muito bom também para o setor agropecuário. Bom, essa é a impressão do nosso Sindifiscal. E você, Jean, representando aí hoje o agro aqui? A FamaSul, juntamente com a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e o IPA, que é o Instituto Pensar Agropecuário, tem atuado nas articulações técnicas para dar suporte para a Frente Parlamentar da Agropecuária, que são os deputados, né, que faz toda a parte de votação, faz toda a tramitação. E, de forma geral, o setor ele vê com bons olhos a questão da reforma tributária, porém, essa reforma tributária, a gente tem observado que ela precisa ser justa, né? Que ela traga uma segurança jurídica para o produtor rural e que ela não atrapalhe a questão da competitividade, né? Então, assim, de forma geral, ela apoia, porém, é necessário que todos os trâmites que têm sido desenvolvidos agora, todos os textos, as aprovações, eles precisam ser muito bem discutidos para que essa regulamentação não atrapalhe a competitividade do setor. E quais são aí os pontos que vocês consideram chave para não atrapalhar o setor? De forma geral, né, você muito bem disse, né, o setor do agronegócio representa aproximadamente um quarto, eu trouxe aqui os dados, por volta de 24%, 24,8% do PIB. Arredondamos para 25%. Perfeito, né? E por volta de um quarto também do número de empregos gerados, então a gente vê a complexidade, a importância, né? 47% das exportações é do setor, né? Então a gente vê, e muito importante essa questão. E a gente não pode perder essa competitividade. Então, esses pontos importantes, principalmente a questão do imposto seletivo, que trouxe muito a questão dos insumos de produção, a questão dos itens da cesta básica, né? Nós articulamos bastante para que houvesse a inclusão de itens importantes, como a questão da carne, né? Beneficiando não somente o setor, mas o consumidor final, que vai ter esse benefício, né? De uma alíquota reduzida, uma alíquota zerada, né? Então, isso vai facilitar para a sociedade de forma geral. Então, esses itens mais básicos, né, são importantes e é por meio dessa articulação, por meio dos estudos técnicos, que a gente fez deu esse embasamento para a Frente Parlamentar estar fazendo toda a articulação e a aprovação. Rodrigo, tem outros pontos positivos para o setor, né? Teve os produtos que não fazem parte da cesta, tiveram aí uma redução importante também na alíquota, assim como alguns insumos para a agricultura, para a pecuária, né? Sim, inclusive essa questão que o Jean vem relatando, a da Frente Parlamentar do Agro, trabalhou de forma intensa nessa articulação lá
e conseguiu êxito. Tiveram êxito e hoje a gente tem praticamente uma redução de alíquota de 60% em praticamente toda a cadeia, desde o que eles chamam, né, de antes da porteira, que são os insumos, dentro da porteira, que é a própria atividade, e pós-porteira, que é as cadeias subsequentes ali. Então você tem uma redução aí de 60% da alíquota em praticamente toda a cadeia do agro. Isso foi muito importante e aí fica aí a demonstração de competência, né, da Frente Parlamentar do Agro. Você acha que a partir disso, Jean, a gente pode vislumbrar, inclusive, aumento de produção, de produtividade em relação a esse fator? É interessante a gente observar que essa reforma tributária ela vai sendo gradativamente sendo substituído, né? Em 26 a gente já tem uma substituição e 2033, desculpa, vai ser de fato... Parece longe, mas está aí, né? Tá Estamos aí, na porta. perfeito. Onde que de fato vai ser esse novo modelo, né, que está sendo regulamentado, né? Então a gente vai de fato sentir na prática, né? Porque, como disse, a reforma tributária é muito bom, mas a gente precisa entender muito bem essa parte, essa regulamentação, para que chegar lá na frente o produtor rural que tenha um determinado custo não aumente esse custo, né? Que ele não perca a sua competitividade. Tem uma questão que eu estou vendo aqui, que os produtores com faturamento até 3 milhões e 600 mil também conseguiram a isenção total, né? Não. Não é total? Como ficou isso? Não é isenção. Porque vamos pensar o seguinte, é aquilo que a gente já falei aqui no início do programa. Uma coisa é a redução da complexidade, que a gente vem falando, né, nos outros programas, para o varejo. Olha, um dos principal ponto positivo da reforma é a redução da complexidade. No agro não vai acontecer isso, né? Vai, na verdade, aumentar um pouco aí a complexidade se ele for contribuinte da CBS e IBS. Isso vai demandar do produtor uma alteração da sua realidade. Primeiro, ele vai ter que controlar melhor seus insumos, as compras de insumos, né? A aquisição de insumos, vai ter que controlar melhor isso. Ele vai ter que ter uma contabilidade mais assertiva e mais intensa, no sentido de que, mensalmente, a apuração da CBS e do IBS será feita, a partir de agora, mensalmente, que não é a realidade do produtor rural hoje, não é, a não ser aqueles casos específicos lá do CNPJ. Muito bem. Então, ele terá essa nova realidade. Entretanto, o que a legislação trouxe de exceção? O produtor rural que faturar até 3 milhões e 600 ano, e isso a gente está falando, não está falando de gado no pasto, não, de gado de cria, de soja colhida e armazenado, está falando de venda. Né, de faturamento. Que faturou até 3 milhões e 600, ele poderá optar por ser contribuinte. A legislação está trazendo o seguinte, ele não é contribuinte, mas ele vai poder optar por ser contribuinte. E aí nós temos agora as questões, e aí, mais uma vez, terá que ser feita a análise tributária de cada um por um profissional competente, para ver o que compensa. E aí nós teremos os desdobramentos que a gente não sabe o que vai acontecer, Lígia. Se você não é contribuinte, você não transfere crédito. Aí você perde competitividade dentro da agroindústria, né? Só que a própria legislação está trazendo o seguinte, a gente vai outorgar um crédito presumido para esses não contribuintes. Então, você vai transferir crédito. Então, imagine o seguinte, se você não transfere o crédito, o pecuarista, quando ele vai bater lá na porta do frigorífico para matar o gado dele, ele vai optar... Pode continuar falando, eu vou só arrumar seu microfone. Ele vai optar pelo produtor rural que é contribuinte. Porque vai ter a transferência de crédito, né? Agora, se a gente pegar e partir do pressuposto de que aquele que não é contribuinte também vai transferir esse crédito, ele teria que ser um crédito integral. Porque senão não vai resolver a questão da competitividade. Se ele transferir um crédito menor do que o integral, ainda assim o frigorífico vai estar optando para aquele que tem um crédito integral. A não ser que se pratique preços diferentes, que eu acho que não vai ser o caso. O frigorífico simplesmente vai descartar. Vai ter lá um formulário, você é contribuinte? Não. Então dá licença que eu tenho um contribuinte que está ali esperando. Entendeu? Então, se transferir integral, isso não vai acontecer. Você
você não vai criar essa distorção de competitividade. Entretanto, se isso acontecer, se a gente transferir crédito integral para aquele que não é contribuinte, ninguém vai querer ser contribuinte. Exato. Ninguém vai querer fazer apuração mensal. Perfeito. E aí nós vamos... Só que só vai poder ter essa possibilidade aquele que fatura até 3 milhões e 600 anos. Muito bem, então estamos protegendo o pequeno produtor, né? Estamos dando esse benefício. Só que nós temos um problema, Lígia. E aí eu tenho 18 anos de Estado, já conheço como é que funcionam as coisas. O produtor, ainda que faturar mais de 3 milhões e 600, o que ele vai fazer? Porque a atividade rural ela é explorada por famílias, né? Tradicionalmente explorada por famílias. Então, o produtor rural, o que ele pode fazer? Ele vai fracionar a sua propriedade. Ele tem 3 filhos, tem as noras, tem a esposa, e vai fazer ali os contratos de comodato, de parceria, né? Porque o filho pode explorar individualmente aquela propriedade com aquele contrato. E aí você vai ter vários pedaços ali, frações daquela propriedade, abaixo dos 3 milhões e 600, todos eles optando por não ser contribuinte e transferindo a integridade do crédito. Então, esse é um desafio que nós temos lá para frente. Isso vai haver discussões do fisco, se isso não é uma simulação, né? Questões jurídicas relacionadas a isso, mas a verdade é que são contratos aceitáveis e que poderá acontecer isso. Então, a grande questão aí que está em aberto é quanto que vai transferir, quanto que esse produtor que optar por não ser contribuinte vai transferir de crédito. Isso vai ser muito importante. Esse é o ponto-chave. É o ponto-chave. É interessante que uma das articulações para resolver esse problema, né, o IPA, a proposta era que aumentasse esse valor para 4.800. Tá entendendo? Para que houvesse para não ter problemas como esse que foi muito bem dito, foi muito bem discutido, né? Então, aumentasse esse valor para que o produtor, porque 3 milhões, a gente fala de 3.600 milhões, só que para um faturamento de uma propriedade, né, agrícola ou pecuária, isso não é um valor, né? É um valor para pequeno produtor, né? Então, ele acaba, por fim, criando um jeitinho brasileiro, que a gente fala, né? E acaba, por fim, tendo essas situações. Então, a gente fez a articulação para que esse valor aumentasse, mas, infelizmente, não foi acatado junto à bancada federal. A realidade do produtor é que ele vai ter que fazer um estudo tributário. Porque a partir de agora, uma demanda muito antiga, e aqui o Genva pode confirmar, dos produtores, é a questão do crédito restrito. O produtor sempre quis um creditamento amplo. E hoje, a partir de agora, ele vai passar a ter. Então, talvez seja melhor, conforme for as despesas dele, para exercer a atividade dele, talvez seja melhor ser produtor rural. Optar por ser contribuinte. Porque ele vai poder se creditar agora. Além dos insumos que ele já se creditava, ele vai poder se creditar agora da energia elétrica, do contrato do veterinário, do zootecnista, do advogado, do contador, dos serviços de topografia, de pulverização. Tudo isso vai gerar crédito. Vai gerar crédito que vai ser acreditamento amplo. Então, pode ser que, considerando aí a redução de alíquota, né, de toda a cadeia, pode ser que seja interessante, sim, ele ser contribuinte conforme for estabelecido a questão do crédito presumido. Perfeito. Né? E aí, como fica a questão, por exemplo, da tecnologia, da aquisição de equipamentos, de máquinas? Em que momento está a discussão das alíquotas para esse setor? Né? Eu falo, o produtor rural, quando vocês falam aí, 3 milhões e 600 mil, para uma pessoa da cidade é um bom dinheiro, muito dinheiro. Mas para o homem do campo, ele lida com valores altíssimos. Inclusive, uma máquina agrícola que ele vai colocar para fazer a colheita, milhões de reais, né? Então, como está aí a questão para isso, para que o produtor também não tenha, não seja sucateado no campo, né? Acho que isso é uma preocupação também. Com certeza, né? É interessante de entender que rendimento, não é lucratividade, né? Então, é o quanto ele faturou. Né? E aí a gente observa que isso para o agro é uma margem não tão expressiva, só que a gente não está olhando os custos que ele teve, né? Então, ele tem que retirar tudo isso para ter sua margem. Né? E aí tem todo um impacto, né? Força-se o produtor a ser contribuinte. E muito bem dito, né? Na verdade, o produtor ele tem que ter essa habilidade para escolher qual a estratégia, né? Qual o estudo que ele faz para observar o que é mais importante, ele ser ou não ser contribuinte.
aí entra essa questão dos créditos presumidos, né? Que hoje o Estado ele arrecada e aí diz que deve ser repassado para o produtor, mas isso às vezes demora anos, né? E o produtor não tem esse crédito, né? Então, talvez, em tese, esse grupo que estão formando, o GT, vai ser uma oportunidade para que o produtor, muito bem dito, pode ter esse ressarcimento. Lígia, um dos grandes problemas, uma das grandes expectativas aí do agro, um problema histórico, um desafio histórico que sempre tivemos com relação ao agro é o crédito. Porque nós temos a exportação, que ela é imune, e o produtor, em que pese os créditos serem restritos no modelo atual, eles existiam. Os insumos, por exemplo, e o que aconteceu? Ele vem acumulando esses créditos e tem dificuldade de utilizá-los. Em todos os estados há uma dificuldade muito grande de utilizá-los. Com o novo modelo, isso vai ser diferente, porque o crédito vai ser financeiro e não contábil mais, né? E o produtor ele vai poder utilizar esse crédito para compensar com o IBS e a CBS. Caso ele não, ele tenha, naquele mês, ele apurou um saldo credor, ele teve mais crédito que débito, ele vai poder pedir o ressarcimento e vai receber isso em dinheiro. E qual é a garantia que a partir de agora ele vai receber isso em dinheiro? Porque esse crédito, o valor pago na operação anterior que vai gerar esse crédito financeiro para ele, não foi para o Estado ainda. Ele ainda está retido vai estar retido lá no comitê gestor do IBS. Então, o que vai acontecer? Ele vai informar o crédito e solicitar o ressarcimento. Ele pode, por exemplo, entrar, eu falei aí do possível sucateamento ou não do setor, ele pode entrar numa revenda de equipamentos e máquinas agrícolas e solicitar ali esse crédito na hora da compra de uma máquina, por exemplo? Isso não, ele vai receber em dinheiro hoje, né? A partir do novo modelo. Mas ele não pode abater ali no valor? Não. Quando ele comprar uma máquina, a máquina ela tem uma redução. Certo. Né? Tem a redução. Mas se ele já tem crédito a receber? Não, ele vai receber em dinheiro, com o dinheiro ele vai comprar a máquina. Tá, ele não precisa fazer dentro da empresa ali essa. Não. O que vai acontecer é que essa máquina vai gerar também crédito para ele. Certo. Vai gerar crédito para ele. São valores altíssimos, né? Vai gerar grandes créditos. E esses créditos ele vai receber. Se ele não conseguir compensar, ele vai receber em dinheiro. E essa é uma grande novidade. Isso é a solução de um dos grandes problemas do agro. É a questão de grande animosidade, né, do produtor com o Estado, que é a questão do crédito que será resolvida agora, que será o crédito financeiro. E aí vai ficar para trás a questão do crédito atual do ICMS. Né? E essa é uma questão também que a reforma ela traz uma solução, talvez não seja a melhor, mas é uma solução, que o crédito acumulado até 2032, até dezembro de 2032... ele será... E veja que nós temos hoje, Lígia, 70 bilhões de créditos acumulados. 70 bi. Então, as empresas que tenham esse crédito, ela vai pedir homologação. O Estado vai ter até 2 anos para homologar. Isso aí, se não homologar, vai ser uma homologação tácita. Esse crédito vai passar a existir para o contribuinte de IBS. Ele vai poder usar esse crédito para abater no IBS dele. Faz uma compensação. Vai fazer compensação na apuração dele. Provavelmente não vai conseguir, porque se ele acumulou ICMS, ele vai acumular IBS também. Ele vai poder ter opção, então, de transferir isso para terceiro. Esse terceiro só vai poder utilizar para compensar com o IBS, ou ele vai poder pedir o ressarcimento. Esse ressarcimento será feito em 24 meses, ou seja, 20 anos. Não é até 24 meses, não. É em 240 meses, desculpa. Em 240 meses. Então, todos esses 70 bilhões acumulados aí serão ressarcidos aos contribuintes do novo IBS em 20 anos. Então, há uma luz no fim do túnel aí, né, gente? Não, com certeza. Essa questão dos créditos acumulados é um problema grande que o setor enfrenta, né? E, em tese, essa proposta é muito importante para o agro, caso, de fato, há esse repasse,
né, que o produtor ele consiga ter esse ressarcimento em menos tempo. A questão da celeridade, isso é muito importante, né, porque como é a cada mês, então ele vai ter a oportunidade de ser ressarcido com os créditos acumulados, que hoje dificilmente ocorre. Né? O produtor ele tem créditos acumulados e fica no estado por muitos anos, como foi muito bem dito, e ele não tem esse... Não tem perspectiva, né? Perfeito, ele pode ter essa compensação, mas é tudo muito moroso, né? Então, em tese, a proposta é bacana, só que a gente vai ver de fato como vai ocorrer somente depois de 33. Se esse grupo que vai gerenciar os recursos do IBS, ele vai conseguir, né, dar essa celeridade a cada momento, cada mês, ele vai conseguir repassar pro dono, pro produtor rural. E como fica a questão da dupla tributação em relação ao agro? Como assim? CBS, IBS? Quando você... o tributo em cima do tributo. Para o agro, como do fica imposto isso? seletivo, será? É que, na verdade, essa reforma, ela está se extinguindo 5 Isso. tributos que, de fato, o produtor ou o próprio consumidor, ele não tem se ele presta um serviço, ele paga ISS. Se ele transporta, ele tem ICMS. Mas então, vocês estão falando de uma complexidade maior para o agro. Existe o risco ainda de termos uma dupla tributação no agro ou isso é extinto totalmente? Não, a dupla tributação talvez aconteça hoje, no modelo atual, né? Que você tem Isso. ICMS Sim, hoje cedido sim. sobre A proposta é para PIS, tirar essa COFINS, complexidade. Sim, hoje sim. E nessa questão, a complexidade do sistema, com certeza, ela está diminuindo. A questão da complexidade para o produtor é porque até hoje o ICMS é diferido, o PIS, COFINS é diferido. Ele não se preocupa com apurações, com apuração tributária. Essa é a questão. Ele vai passar agora, se for contribuinte, ele Passar vai a entender e colocar ali na ponta, Isso, como exatamente. dizem, na ponta do lápis. Só que a preocupação para tranquilizar o produtor, a gente já comentou esse outro programa, o comitê gestor ele vai auxiliar, ele vai entregar uma apuração pronta para o contribuinte todos os meses, que é a apuração assistida, apuração tributária assistida. Então ele vai ter já essa apuração e vai estar ali constando o crédito daquele mês ou o débito daquele mês. Se ele tiver débito, ele vai pagar o imposto mensalmente. Se ele tiver crédito, ele vai poder pedir o ressarcimento daquele dinheiro de volta ou deixar aquilo para acumular como crédito para períodos subsequentes aí. Então, apesar de ter agora, ele ter uma nova realidade de ser contribuinte, de ter apurações mensais, o comitê ele vai auxiliá-lo com a apuração assistida. Sim. É que, na verdade, o que a gente observa é que hoje existe essa questão da tributação ela ser complexa e o consumidor final não saber, de fato, o que ele está pagando de tributo. Se a gente observa no agro, né, eu pago tributação nos insumos, eu pago tributação na produção, Sim. eu pago tributação na indústria, eu pago tributação na comercialização. E a ideia em si é tirar essas tributações, serem acumulativas, para que o consumidor final ele saiba, né, se o produto dele custou R$1.000 e a alíquota padrão que a gente fala hoje 26,5%, né, que eu vou pagar o valor do meu bem que eu estou consumindo e essa alíquota de 26%. Então eu estou sabendo quanto que eu estou pagando de tributo em toda uma cadeia. Tem uma informação aqui do Comitê Tributário aí da Sociedade Rural Brasileira dizendo o seguinte, que o cálculo final da alíquota é o que está causando maior dor de cabeça, né? Que, em geral, hoje o produtor paga 8,5% de impostos e com o índice final aí da forma como está sendo definido, vai ficar acima de 16%. Traduz isso para a gente. Na verdade, não é matemática. Não é bem assim, não. Primeiro que a alíquota do agro vai ficar em 10,6%. Porque 60%. Tem a redução, né? 60% vai ficar... Fica um pouco acima, então, desses 8,5% atuais que eles estão falando aqui. Aí, na realidade, é a seguinte. A alíquota agora, a forma de você calcular ela, você tem a diferença entre calcular por dentro e por fora, perfeito. Né? Lá está, o IVA ele se calcula por fora. Então, o IBS e a CBS não vão integrar a base de cálculo dele mesmo. Certo. Né? Além disso, então você tem efetivamente uma tributação menor, com a mesma alíquota. Além disso,
a CBS e o IBS não irão incidir sobre outros tributos que atualmente incidem, que é PIS e COFINS. Sim. Isso aí gera uma tributação maior. Com relação ao ICMS, de fato, nós temos em vários estados as reduções que reduzem para 7%, ou em torno disso aí. Incentivo fiscal. Os incentivos fiscais. E essa questão de incentivos fiscais, Lígia, interessante que, em que pese não haver uma redução da complexidade no setor do agro, vai haver uma uniformização. E isso é importante, porque em cada estado, hoje a gente tem, né, um tratamento diferente. E no estado você tem um benefício para charque, no outro você tem para mate, no outro você tem para carne, no outro... Cada estado você tem um benefícios esses que deveriam ser aprovados pelo CONFAS. Biocombustíveis, né? Aqui nós temos o setor da cooperativa no agro muito forte. Perfeito. Também, que ainda será contemplado também na reforma. Mas a questão é, Lígia, que haverá uma uniformização, porque poderá haver regimes diferenciados? Sim, a redução de 60% é uma situação diferenciada, mas ela será uniforme no Brasil todo. Perfeito. Então, há uma redução da alíquota? Sim, mas é para todos os estados, todos os municípios. Isso é muito importante. Então, que pese não haver uma redução da complexidade, está havendo uma uniformização que é muito importante para o agro, para evitar essas distorções aí entre os estados e a dificuldade, né, na apuração para o setor. Uma questão é toda essa reforma que vai atingir a ponta aqui, dentro da porteira e antes da porteira. Mas e depois, para exportação dos produtos? Como é que fica esse cenário aí para quem exporta hoje a sua produção? Então, a gente observa hoje o setor, ele tem, principalmente commodities agrícolas, grãos, né? Nós temos a Lei Candir, que ele isenta a tributação, né? Então, hoje o produtor rural, ele tem esse benefício diferenciado, né? Então, ele faz toda a tramitação, ele tem todo o regime que ele pode ser utilizado para que ele não faça tributação, que era uma forma de incentivo lá da década de 90. Sim. E hoje vai mudar, porque hoje a gente tem toda essa nova regulamentação. Porém, a gente observa a importância de não impactar o produtor rural que exporta, porque vai tirar esses incentivos, né? Então, a gente tem articulado ao ponto de que essas commodities ainda sejam reduzidos. E aí a gente conseguiu esse percentual de 60%, né? Então, a forma de beneficiar, e hoje aqui no estado a gente tem até a questão o quanto, principalmente de soja, né? O quanto eu exporto sem imposto, eu tenho que consumir internamente, eu tenho que vender internamente, né? A mesma quantidade, a paridade de exportação, né? Então, é uma forma de incentivar a questão do consumo interno. Porém, a intenção é que o produtor rural não seja impactado. Então, a gente tem feito essas articulações para que quem continue a exportar, que é um grande faturamento para nós, a balança comercial, né? Dividendos entrando, né, no nosso estado, né? Cada ano a gente, né? Então, essa é a nossa preocupação. Esse é mais um ponto, então, Esse é mais um questão ponto. das exportações. Lígia, mas as exportações, a preocupação, né, do setor rural, entretanto, isso foi contemplado. As operações de exportação estão imunes do IBS e da CBS. Havia ali uma discussão de alguns tributaristas, porque no sistema atual se diz assim, as operações que destinem produtos ao exterior. Muito bem. Então, são todas as operações anteriores até que se chegue à exportação. Que tem exportação indireta, o Jean conhece. O texto atual, na emenda, veio imune à exportação. A exportação é o último ato lá. Perfeito. Então, haveria tributação nessas operações anteriores? Havia essa discussão, mas não é a interpretação que deve ser dada, até porque isso já começou, já ficou claro na regulamentação. Toda a cadeia será imune aí. Isso a gente vai permanecer com a imunidade e por isso que e também os produtores que fizerem a exportação vão continuar mantendo os seus créditos, né? Daí a questão de que é tão importante o crédito e essa nova sistemática de crédito. Vão continuar havendo produtores acumulando crédito, entretanto, a partir de agora, eles vão receber esse crédito aí de forma financeira. A nossa preocupação é essa, porque hoje ele tem esse benefício,
Porém, assim, como a gente observa as articulações de entrada de textos novos, a retirada, né? A gente não sabe até a regulamentação final. Ali. Perfeito. É o que aconteceu no ITCMD agora, nesse segundo texto, né? Sim. E até uma pauta muito importante, porque a gente está falando em reforma tributária do consumo. Aí, do nada, vem uma outra pauta, né, de patrimônio. Então, esses pontos nos preocupam, né? Então, a nossa articulação até o final da regulamentação, da aprovação, para que o produtor não seja prejudicado, principalmente quanto às exportações. Bom, resumindo, então, vocês acreditam que tudo está caminhando dentro de uma normalidade, é isso? Resumindo? Na verdade, a gente vem fazendo as articulações, né? Nós temos os pontos importantes que a CNA, juntamente com o IPA, vem trabalhando para que a reforma tributária traga esse benefício para o produtor e indiretamente para o consumidor final. Porque a gente, quando fala em água, está falando em alimentos. Então, o beneficiado na ponta é a sociedade, né? Então, a gente observa a importância dessa reforma, porém, até a sua regulamentação, né, a gente tem acompanhado ponto a ponto para que o setor não seja prejudicado e a sociedade também não. Todos os setores estão com esse lobby, perfeito, né? Existe uma disputa aí do agro com outro setor. Olha, você fica quieto aí que eu vou tirar do meu e deixa impactar no seu. Acho que cada um olha para o seu, mas... É bem isso, né? Perfeito. Mas eu acho que o setor produtivo, é a economia do país, né? Então, ele não pode ser prejudicado, né? E o então, agro... porque a gente observa, assim, aqui no nosso estado, a gente tem muitas agroindústrias, então está muito, né? Os insumos da indústria aqui no nosso estado é o agropecuária, né? Então, de forma geral, o setor da indústria vai ser muito beneficiado, porque eles tinham uma carga tributária alta. Então, com essa padronização, eles vão ter benefício. O setor de serviços não tinha tanto, então eles vão ser... Né, como vai padronizar, a alíquota padrão que estão falando por volta de 27,5%, né, para uns vai beneficiar, para outros vai prejudicar. Isso. Então, a gente observa a questão da competitividade, o que a gente não pode perder a questão da nossa competitividade. E tem outro avanço do agro, um trabalho, inclusive, também da Frente Parlamentar, foi a questão da ampliação da cesta básica. Isso. Alguns produtos lá, produtos do agro. Uhum. Isso vai melhorar o ambiente de negócio ali para quem está nessa cadeia, né, desses produtos, obviamente. Principalmente a carne, né? Sim. Que houve uma proposta ali de campanha, né? Que todo mundo ia comer picanha, então ia entrar na cesta básica e a carne, né? Então, e não queria, né? Também. E aí que está o grande problema, Lígia. Para colocar a carne na cesta básica, havia todo um impacto no sistema que já estava montado, né? No cálculo da carga tributária, que inclusive motivou a criação de um mecanismo, um gatilho, que se a alíquota tiver que ser acima de 26,5%, o governo vai ter que mudar alguns desses regimes diferenciados aí. Aquilo que de alguma forma beneficia, mas que impacta na arrecadação, vai ter que ser mexido. Para quê? Para que não haja porque o que acontece? Para você inserir, esse era o argumento da equipe técnica do governo, para você inserir a carne na cesta básica, com alíquota zero, teria que aumentar a alíquota padrão. Então, houve ali uma grande negociação. Quanto mais exceções tem, com certeza a alíquota padrão vai aumentar. Então, houve criação desse mecanismo em decorrência da inserção da carne, que foi decorrente do trabalho da Frente Parlamentar. Falavam em que se colocasse a carne na cesta básica, a alíquota ia aumentar em meio ponto percentual. Foram estudos, né? Mas, de fato, não teve essa... não se chegou-se de fato a essa conclusão. E, de fato, o que a gente observou que não teria tanto impacto diretamente na alíquota padrão. Outro impacto importante, que eu acho que o produtor está atento, é a questão do Fundersul. Sempre foi uma reclamação do agro. Muita gente, a grande maioria, não quer pagar o Fundersul, que pesa a importância do Fundersul. O Fundersul hoje ele é responsável pela alta capacidade de investimento que o Estado tem. Infraestrutura, principalmente no interior. Né? Nós somos carentes de infraestrutura no Estado e o Fundersul é um viabilizador da modernização da nossa estrutura. Entretanto, os fundos vão acabar com a reforma. Eles vão acabar. Hoje nós temos
acredito que em torno de 7 Mas aí estados... a negociação do Estado para compensar essa perda aí na arrecadação. Não, na verdade, ele vai haver a criação de um... Para quem tem... Para quem tinha até a publicação ali da emenda, eu não sei se é exatamente essa data, mas quem tinha, acredito, em torno de 7 estados aí, tem esse tipo de fundo, tem lá as finalidades específicas, né? Uhum. Nós temos, o Mato Grosso tem, Goiás tem. Uhum. Vai poder criar um fundo similar, né? Uma situação que para não ter redução da receita, sim. Entretanto, poderão existir até 2043. Então, há novamente aqui uma expectativa do agro se concretizando, que é a solução dessa questão do fundo. 2043 é um tempo razoável, sim. Mas a expectativa, então, é que isso vai acabar. O que não dá é para deixar chegar lá em 2043 para, né, para querer resolver algo. São 20 anos, acredito que 20 anos que ele já existe. Uhum. Então, 20 anos para acabar, passa rápido. Ô, Rodrigo, e como fica a questão do produtor rural no imposto de renda da pessoa jurídica do produtor rural? Qual é o impacto aí? Exatamente como está hoje, não há impacto nenhum. Ele vai continuar sendo contribuinte no imposto de renda. Haverá uma reforma da renda, que é a próxima reforma, e aí será impactado. Uhum. Mas nessa reforma atual não há nenhuma alteração. É aquilo que você explicou esses dias. A reforma, a regulamentação da reforma está indo por etapas, não chegou na renda ainda. Isso. Mesma coisa para o produtor rural. Perfeito. Então. A ideia em si, essa reforma, é do consumo, né? Uhum. Então, a gente observou, são retirados 5 tributos, são criados 2, né? Que é na verdade, é um, né? Em 2, né? Que é o CBS. Isso. CBS e o IBS, perfeito. Um de competência da União e outro de competência dos estados e municípios, né? E aí a intenção é que futuramente, após essas aprovações, sejam reformulados esses novos tributos, como do consumo, e os demais tributos que nós temos, né? Deixamos algo de fora aqui, Rodrigo, dessa avaliação hoje do agro? Acredito que com o tempo que nós temos, Lígia, acho que a gente conseguiu... Sim, abarcar os principais pontos. Dá, né? Alguns principais pontos, inclusive, principalmente os que o produtor está ansioso hoje, né? Com dúvidas e questionamentos que a gente sempre recebe, são os que a gente tratou hoje, né, gente? Sim, com certeza. Eu acho de forma geral, claro que ainda está em tramitação, os textos estão no Senado agora, os 2 textos para serem discutidos. É o momento do lobby. Perfeito, é isso mesmo, né? Então nós estamos participando de forma assim, diretamente junto ao IPA, né? Observando o que tem sido apresentado, o que foi aprovado já na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado vai fazer toda uma avaliação. Se houver mudanças significativas, volta para a Câmara, né? E fica nesse jogo até que o texto seja regulamentado. Mas existe toda essa questão do lobby, da articulação, e nós estamos ali de forma técnica, observando todos os impactos, né, para o setor, produtor rural. A FOMASUL tem trabalhado intensamente junto à CNA para que o produtor rural não seja prejudicado. Esse é o nosso principal ponto. E a bancada de Mato Grosso do Sul precisa estar junto aí, né? Perfeito, com certeza, né? O nosso estado é muito forte no agro e ele precisa para que a gente não perca a nossa competitividade. Chega depois de 33, o nosso estado começa a Para a gente encerrar, vocês acham que esse ano político atrapalha, de certa forma, essas discussões lá? Eu acho que não atrapalha nem facilita. Acho que há um entendimento geral. Essa pauta tomou conta das pessoas, porque cada parlamentar, ao estudar a matéria, ficaram cada vez mais conscientes de que era necessário mudar. Perfeito. Aquilo que a gente vem falando há 30 anos, que era necessário uma reforma tributária, só hoje que os parlamentares tiveram essa percepção. E tiveram porque encararam o tema ali para entender. E a partir do momento que eles entenderam, há uma motivação geral, comum, de que essa reforma continue. Independente de qualquer conjuntura política. Há questões ali entre o presidente da Câmara, como houve agora no PLP 108, os destaques que parece que ele segurou ali. Haverá ali uma negociação, obviamente, com o governo. Ela vai usar a reforma tributária como de troca, enquanto ela não for definitivamente aprovada.
mas por questões deles, lá entre os poderes, sim, lá a questão de forma política nacional. lá. Exatamente. Foi dito, né, acho que pelo presidente do Senado, que ele pretende levar a votação até no final do ano, provavelmente no mês aí de novembro, por aí, né, que depois das eleições... Mas parece que já retirou a urgência, né? Já tirou a urgência? Acho que sim. Já pediu. Foi o último ponto que a gente viu. Pois é, vamos aguardar, né? Precisa. Do nosso Congresso, a gente tem que ficar com os 2 pés atrás ultimamente, mas vamos... Por isso, a importância dos técnicos estarem ali no dia a dia, acompanhando vírgula a vírgula do texto, não é isso? Isso aí, Lígia. Defendendo o setor, né? O setor ele precisa ter essa defesa, porque a gente sabe o setor produtivo, né? E aí ele precisa, de fato, manter a competitividade. Então, a gente faz dentro do possível, fazendo um trabalho ali por detrás, com toda a articulação, para que o produtor não seja prejudicado. Muito bem. Hoje, então, os impactos da reforma tributária no agronegócio. Nós conversamos aqui com Rodrigo Falco, presidente do Sindifiscal MS, e com o Jean Américo, analista de economia do Senar MS. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Lígia. Até semana que vem. Eu que agradeço. Muito obrigado, Lígia. Até terça-feira que vem, às 9 horas da manhã, com mais um especial aqui da série. Série especial Os Impactos da Reforma Tributária, com Rodrigo Falco. Entenda quais os impactos no bolso dos brasileiros. Apoio Sindifiscal MS.